Boa noite aos irmãos. Boa noite aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. O culto está sendo realizado no Cenáculo Emmanuel, Templo Cristão Ecumênico Espírita de Itapevi. O site da igreja, www.igrejaicel.org.br. No site da Wikipédia, em denominações cristãs, tem um resumo da nossa igreja. Então, quem se interessar já sabe dessa informação, fiquem à vontade. Compartilhem os nossos vídeos para levar as nossas mensagens para todos que têm interesse. E pedimos também que já preparem a sua água para o momento da comunhão. E apresentando o altar, temos na presidência hoje a nossa irmã diaconisa com o palho vermelho, Patrícia. Na secretaria com o palho amarelo, eu, diaconisa Ivone. Na zeladoria com o palho azul, nossa irmã membro Maria Alves. E na comunhão com o palho branco, nosso irmão diácono Alexandre. Sejam todos muito bem-vindos. Passo a palavra para a nossa presidente. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Carta Teológica Cristã Espírita Ecumênica Universal. ESD. Estudo sintetizado e sistematizado de doutrina espírita ecumênica. Culto de louvor e adoração a Deus. Ata de reunião pública. A Igreja Céu é também um ramo da Jerusalém espiritual, a Igreja Universal e Invisível de Cristo. Sua finalidade é a evangelização do Espírito Homem. Na página 3, início do culto. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Prece de abertura. Irmãos, a prece inicial do culto de louvor e adoração a Deus é da responsabilidade da nossa irmã, membro Maria. Boa noite, irmãos. Nesse momento, Pai misericordioso, vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração a Deus, pedindo o plano espiritual e aos espíritos de luz que nos auxiliem para mais esse culto. E para iniciar com muito amor nos nossos corações, rezaremos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra e como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dês hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra de todo mal, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Item 3. Palavras iniciais de saudação. Bem-vindos, irmãos, a este reencontro com Deus, através de Jesus Cristo e dos seus mensageiros superiores, no qual queremos reafirmar nossa fé e o nosso compromisso assumido na pátria espiritual antes da nossa reencarnação, reunindo-nos nesta renovada Israel espiritual. Deus, onipotente e Criador, nosso Pai Celestial, enviastes a este mundo um dos vossos filhos, Jesus Cristo,
cofundador deste planeta, nosso irmão, mestre e Senhor, para que através dele e da manifestação do Espírito Verdade, pudéssemos recordar, conhecer e praticar a vossa lei imutável. Senhor, a vossa palavra, com humildade, queremos ouvir. Mensagem do apostolado de todos os tempos. Irmãos, aqui reunidos e demais criaturas de Deus, e sendo guiados pelo seu amor, preparemo-nos para receber a sua palavra, anunciada por Moisés, pelos profetas, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo e outros discípulos do Evangelho eterno, verdadeiros emissários do bem, encarnados e reencarnados, com a fé raciocinada e a razão iluminada. Atenciosamente, com amor, ouviremos. Deus, queremos que a vossa palavra, Senhor, transmitida e interpretada por vossos dignos emissários, penetre em todos nós e, assimilada integralmente, nos conduza à prática da caridade e vivência da verdade, em nome do vosso celeste augusto amor. Mensagem da Câmara do Preceptor. Irmãos, em nome de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, acolhamos a mensagem de amor, paz, caridade e igualdade, objetivando a unidade espiritual de todos os povos proclamada pela ICEL, esta nova Jerusalém descida dos céus. Através do ocupante da Câmara do Preceptor, a leitura e os comentários são da responsabilidade do Reverendo Carlos Fernando. Ouviremos. Deus, Senhor da justiça e da paz, dai-nos vossas bênçãos, caminhando ao vosso reencontro, alcançaremos os bens espirituais e materiais que nos reservais. Felizes, acolhemos os novos céus e esta nova terra, nossa eterna Israel. Saudações fraternais ao altar, à Igreja, aos irmãos de humanidade, a Deus, a Jesus, ao Espírito Verdade, à falange dos Espíritos assistentes, colaboradores do movimento cristão espírita, através do seu trabalho científico, filosófico e religioso no Brasil e no mundo. Muita paz com Jesus. Amados irmãos, toda obra verdadeiramente espiritual e que se funda na terra por ação da espiritualidade superior, sempre encontrou e haverá de encontrar, lamentavelmente, a resistência pela ignorância dos próprios homens. É que na Terra, este planeta tão maravilhoso, nós temos dois tipos de espíritos. Espíritos da terra, aqueles que deram os seus inícios de desenvolvimento do livre-arbítrio,
com o planeta mesmo. E outros, aqueles que são espíritos imigrantes, espíritos que vieram de outros mundos, aqui reencarnando, trazendo assim o bom fermento para a evolução intelectual, moral e religiosa. Mas uma religião sem expressão fanática, onde a fé se faz através do livre raciocínio, raciocínio este que nos leva a ter uma fé raciocinada e, consequentemente, uma razão iluminada. Ora, aí estão as dificuldades de se levar para o planeta as mensagens sublimes dos céus, ou seja, da pátria espiritual. Não quer dizer que, mesmo os espíritos da terra, todos eles sejam rebeldes ou refratários a esta mensagem. Não. Muitos deles já assimilaram a mensagem espiritual, porém, ainda diversidades buscam eles para expressar um pouco do seu misticismo. É por isso que nós temos, ainda hoje, religiões místicas. Ora, a pergunta que deve ser feita é a seguinte: mas, por acaso existe alguma religião que não seja mística, vez que ela trata das coisas do espírito, ou seja, das coisas da pátria espiritual? Confesso para todos que sim, existe. Existe religião ou religiões, e no caso específico, a Igreja e Céu, Igreja Cristã Espírita Universal, ou Igreja Cristã Ecumênica Espírita Universal, é uma dessas obras, que não tem uma prática mística, tem uma prática racional, onde sem dúvidas alguma expressa através das suas reuniões e dos seus cultos uma vivência tanto quanto possível intelectual, razão das dificuldades de se levar ao tempo de hoje uma religião intelectualizada, dirigida a um público que busque verdadeiramente estudar. Ora, nós temos hoje, no Brasil em particular e no mundo, pessoas que desenvolveram vários ramos de ciência, de filosofia e até de formação religiosa. Mas, ainda, lamentavelmente, eu disse, praticam um analfabetismo funcional. Por quê? Porque eles, mesmo tendo alguns rudimentos da crença, da fé e das ciências e das filosofias, muito bem não sabem ainda interpretá-las. Com suas palavras, com suas vontades, com seus anseios, manifestam esses interesses, mas não estão naturalmente, e isto é um impedimento para eles, vivenciando a integridade da forma, a integridade da crença, a integridade da fé. Daí muitos terem, inclusive com relação à doutrina espírita, concepções muito variadas. O nosso irmão mestre lionês, Allan Kardec, já o dizia, em reunindo numa sala, num salão, 100 pessoas que se dissesse elas espíritas, ali estaria instaurado um verdadeiro amálgama, porque nem todos provavelmente se entenderiam. Ora, na verdade,
isto não seria o buscar da doutrina cristã espírita, porque através dela é ensinado que todos nós devemos ter, tanto quanto possível, uma harmonização de pensamentos, uma sintonia de pensamentos, uma comunhão de pensamentos. Difícil isso, sem dúvidas alguma, mesmo para nós da ICEL. E agora, por conta até desta pandemia, fruto desta expansão do coronavírus, estamos todos nós sendo testados, porque muitos dos que se intitulam espíritas aproveitaram esses momentos, ou esta fase, ou esta causa, para, inclusive, talvez, fazer uma reflexão mais ligeira ou profunda a respeito da sua participação nas instituições espíritas, nos centros espíritas, nas organizações religiosas espíritas e até outras, de outras crenças, seja católica, seja mórmon, seja islamita, seja de qualquer ordem. E aí nós temos hoje uma certa preocupação para que a mensagem da verdade chegue verdadeiramente aos espíritos que buscam a verdade. Mas onde encontrá-los? A dificuldade hoje material tem sido tão grande que a primeira preocupação das pessoas é alimentar-se materialmente, é conquistar recursos materiais para o enfrentamento dessas crises e deixando de lado a parte de desenvolvimento espiritual. Muitos buscam através dos romances ou através de várias literaturas superficiais, marginais, apenas um conhecimento paralelo de tudo aquilo que a fé verdadeira está a solicitar. Onde achar, onde encontrar essas pessoas? Bem o disse agora há pouco, que a dificuldade é enorme. A começar, amados irmãos, pelo próprio modo da ocorrência, no nosso caso, como organização religiosa cristã espírita, digo eu, a começar da própria codificação. Quando nós falamos codificação, eu não conheço onde consta esta explicação, esta palavra dentro da doutrina. Alguém criou esse neologismo, esta palavra, e ela culturalmente agregou-se à doutrina, porque na verdade o nosso irmão Allan Kardec não foi ele fundador, inventor, criador da doutrina espírita. Pelo contrário, ele não era nem espírita, ele era uma pessoa que já tinha uma história nas catedras francesas e veio convidado por pessoas da sua amizade para conhecer os fenômenos mediúnicos que estavam em ocorrência. Lembrando que os fenômenos mediúnicos não são criação do espiritismo. Fenômeno mediúnico são fenômenos em ocorrência em todas as religiões. Até entre aqueles que se intitulam ateus, a mediunidade também é-se praticada. Parece um paradoxo, mas é uma grande verdade. Ora, a Kardec competiu o trabalho de coordenação dessas fases iniciais da doutrina. E o zelo dele foi deveras empreendedor. Foi deveras firmado num bom senso, numa estrutura pedagógica. E não imaginemos nós, se hoje é difícil alguém publicar um livro, imagine naquela época, em que as ciências ainda estavam em formação. Allan Kardec, como todos sabem, era contemporâneo de diversos cientistas que hoje as ciências abraçam e, ao tempo, desestimulavam, perseguiam, não acolhiam, ou seja, rejeitavam. Então nós temos aí o trabalho de Allan Kardec sendo feito às expensas de uma grande dificuldade. Mas, graças ao tutelamento da espiritualidade superior,
o trabalho teve êxito. Mas é bom lembrar que a doutrina espírita, então, coordenada por Allan Kardec, trazida a lume pela espiritualidade superior, e no livro dos Espíritos, em Prolegômenos, nós temos uma justa explicação da própria espiritualidade, e Kardec foi coerente ao explicá-la, mostra que a obra pertence verdadeiramente a Jesus. Então, é o Cristo o fundador desta obra magnânima. É bom lembrar que a preocupação de Allan Kardec foi tanto quanto possível não permitir que o misticismo religioso invadisse a seara da codificação, da coordenação. Ele procurou mais mostrar o espiritismo pelo lado filosófico e pelo lado científico, também pelo lado religioso, mas sem uma formação de uma organização religiosa, a exemplo do que é a ICEL. Mas não era responsabilidade do nosso irmão Allan Kardec, aquele seu tempo, este trabalho. O trabalho era de criar esses compêndios e estruturar a ordem pedagógica da doutrina. Trabalho este que, sem dúvidas, o confessei e repito, foi a lume pelo esforço deste nosso nobre irmão, com a dedicação, com a firmeza, com este bom senso, ainda com variações de interpretações da parte dele mesmo, apesar de nós dizermos que ele tinha bom senso, mas ao tempo de Kardec existia uma certa perseguição a esta obra, porque o Espiritismo se apresentava como sendo a terceira revelação. E já ao tempo de Kardec, um irmão que era advogado da corte imperial, dizia-se ele, através da obra que ele escrevera, sob a tutela de vários espíritos, a quarta revelação. Seria ele, então, o nosso irmão Rosteng. E aí, naturalmente, após todo esse trabalho, a própria federação, que era nascente no Brasil, antes mesmo, mas bem mesmo antes da proclamação da República, ainda no tempo do Império Brasileiro, da monarquia brasileira, foi fundada a Federação Espírita Brasileira. Né? E a Federação Espírita Brasileira era apenas um núcleo pequeno, simples. Né? Tinha esse nome bombástico, esse nome grande, Federação Espírita Brasileira, mas não tinham que federar, não tinha como. A divisão era muito grande, os núcleos pequenos espíritas estavam ainda em discussão, havia muito egoísmo, muita separação, né? Cada um achava que era o melhor, mas foi o que aconteceu. Então, a obra faliu várias vezes, trocou de endereço tantas vezes, irmãos abandonaram, crises de reações políticas, as mais estapafúrdias, ou seja, o que acontece normalmente em qualquer obra, inclusive na ICEL também, não é? Como aconteceu nos seus dias primeiro. E aí foi quando aquele grande político da época, que era prefeito do Rio de Janeiro, católico fervoroso, mas que ao conhecer o Espiritismo, a ele aderiu, fez uma profissão de fé pública, não é? E se tornou então, né, nesses ocasos, nessas ausências, nessa falta de membresia da federação, presidente dela. Não foi ele o fundador, mas tornou-se presidente dela, trazendo uma ordem extraordinária, porque conseguiu legalizar a parte organizacional, a parte financeira, mudou de endereço e começou aquele grande trabalho. Algumas instituições que não tinham estrutura material, até espiritual, como hoje acontece, não é, irmãos? Aliás, eu quero fazer aqui uma observação que, lamentavelmente, ainda hoje, salvo engano, o que mais existe ainda nas instituições chamadas centros espíritas ou instituições espíritas, não quero dizer todas, mas pelo menos imagino uma grande maioria, é essa divisão.
Pessoas se acham os melhores, se acham os mais competentes, elegem por si mesmo, por suas cabeças, não é? Mentores espirituais para lhes dirigirem, e sai por aí, ao invés de servir a uma instituição que existe para que ela possa avançar nos seus fundamentos e trabalhos, não, vai lá e funda um centro espírita, um grupo espírita, qualquer coisa parecida, e começa aí uma divisão, achando que inclusive é melhor do que as outras instituições. E aí cria-se uma divisão. Ficam aqueles grupinhos, aqui ou ali, reúne 5 pessoas, 10 pessoas, aí se alegram quando tem 30, mais ainda quando tem 50, muito mais ainda quando tem 100 pessoas frequentadoras, que vêm buscar uma assistência espiritual através do passe, um conselho através de uma atividade mediúnica, mas não são eles verdadeiramente espíritas professos. São frequentadores, são sazonais. Muitos deles ainda ligados às suas religiões de origem, muitos são fiéis católicos, fiéis mormons, fiéis umbandistas, fiéis evangélicos, fiéis, ou seja, de todas as denominações, de todos os matizes religiosos. E por conta disso, nós temos aí no Brasil hoje uma realidade que nos traz grande preocupação, sim. Qual é a preocupação? Há quanto anda o nosso movimento espírita? Cada instituição está aí se autoproclamando a diretora do movimento. Umas têm mais poder material, financeiro, mas não é aceita por outras, e aí gera um conflito, existe muito conflito. Não é? Onde então a unidade por conta disso? Então é necessário um chamamento à coerência, ao bom senso. Não é? Dizia muito bem nosso irmão Allan Kardec que nenhuma obra poderia apresentar-se sob o aspecto de sistema e de domínio, porque todas elas seriam importantes desde que fossem entre si fraternas, colaboradoras, e deveria haver, inclusive, um intercâmbio entre elas. Mas onde isso? Muito difícil. Aquele irmão que é um pregador naquela casa, dificilmente ele se acha capaz de ir numa outra para pregar. Normalmente, a gente tem ouvido muito isso quando nós convidamos dirigentes de casas espíritas da nossa região para vir aqui pregar. Ah, quem sou eu? Onde é que não tenho condições? Quem me dera? Eu não sei nem falar. E na casa deles, eles dizem que são pregadores. Não é? Fica aqui essa crítica ou essa observação a título apenas de amostragem da dificuldade que nós temos. Foi frente a tudo isso que aos 3 de março de 1981, logo depois de algumas experiências, até evolutivas, por parte do médium receptor da Igreja Céu, que os espíritos, os mesmos espíritos que fundaram, através dessa legião de médiuns, a doutrina espírita em França e da França para o mundo, foram eles mesmos que, vendo este ambiente todo, imagino eu que tenha sido isso, eles confessaram que foi isso, eles decidiram então, sem misticismo, trazer à Terra uma organização religiosa com o nome de Igreja Cristã Espírita Universal. Salvo engano, estabeleceu-se por parte do movimento espírita regional uma reação terrível, porque começaram a dizer que a ICEL era obra de espíritos que vieram destruir o espiritismo, que a ICEL era dirigida por espíritos obsessores e muitos adjetivos apresentaram contra ela. Mas, por conta disso, graças a Deus e à ação de Jesus, do Espírito à Verdade, dos Espíritos Consoladores, membros da falange do Espírito Consolador, ela foi se fixando. Se fixou para evitar aqueles problemas anteriores em sede própria.
Isto trouxe tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, ela não se preocupou com o materialismo dela, ou seja, em ter recursos materiais para fazer frente ou fazer uma apresentação para a humanidade ou para as outras instituições espíritas ou as outras religiões com uma grandeza material. Mas a preocupação da espiritualidade foi trazer, e é aí que está o grande fator de enriquecimento espiritual dela, uma teologia verdadeiramente fundamentada, intitulada Cristã Espírita Ecumênica. Ora, esse nome ecumenismo, ele tem sido tão repelido, eu nunca imaginei, sinceramente, que as pessoas fossem contra a união dos povos. Mas é o que a gente está vendo, a gente está enxergando isso, nós estamos sentindo isso. Quando você fala em ecumenismo, você percebe que é como se você estivesse atirando uma rocha no pé de alguém ou na cabeça de alguém. Porque ecumenismo não significa a obrigatoriedade de todos estarem unidos numa mesma crença, numa mesma fé, mas que todos estejam fraternalmente abertos para o diálogo. É interessante isso, isso é ecumenismo. E não simplesmente obrigar que todas as pessoas de todas as religiões se unam no mesmo formato. Não, cada um tem a sua aparência, o seu formato, mas através da fraternidade, da solidariedade, da ética, da moral, do esforço comum de aproximação, de conversação, de troca de experiências, ninguém querendo ser mais que ninguém, mas fraternalmente postos a abraçar, a saudar o outro. É essa a proposta do ecumenismo, mas são tantas as divisões que aí estão montadas, que tem pessoas que não aceitam isto. É incrível dizer isso, né? Tem gente que quer viver o seu feudo, acha que todas as verdades estão somente com eles, que os outros não têm verdades. E aí nós temos aí as diversas denominações religiosas. Aí nós temos aí os diversos desencontros, e cada um achando que é dominado, dirigido pelo Espírito Santo, o nome que mais tem sido usado. Mas, quiçá, possamos nós, através da doutrina cristã espírita, coordenada por Allan Kardec, e agora vivenciada pela Igreja Céu, para o Brasil e para o mundo, levar essa mensagem de fraternidade. A espiritualidade tem dito de forma repetida que, sem dúvidas alguma, seriam trazidos para esta obra, para a Igreja Céu, espíritos dos mais diversos comportamentos, inteligências, afinidades, conhecimentos, que viriam, muitos já estão reencarnados, muitos iriam ainda reencarnar para fazer parte desta obra. Diziam eles que pelas suas obras, pela sua lealdade, pela sua fidelidade, pela sua integração, pela sua participação, pela sua pertinácia, pela sua capacidade de resiliência, eles estariam então firmemente abraçando esta obra para dar-lhe sustentação para o Brasil e para o mundo. Onde estão essas almas? Estamos nós sempre de portas abertas. Hoje a ICEL compõe-se já por uma membresia que é muito particularmente, graças ao bom Deus, especial. São pessoas normais, com suas dificuldades materiais, com suas dificuldades de saúde, com suas dificuldades intelectuais, com todas as dificuldades comuns ao ser humano, mas que se mostram presentes, fiéis a esta obra. Aqui em Itapevi, aqui em Barueri, e entre os dois municípios,
há uma integração, há uma troca, não é? Um pouco atua lá, outro pouco atua cá, de lá vem aqui, daqui vai lá, e a obra se sustenta. A ICEL já conta com uma idade interessante. Ano que vem completa, em 2021, completará 41 anos. Todos esses 40 anos foram de estabilização, de demonstração do que ela é, para que as pessoas possam entendê-la teologicamente. Então ela não teve uma preocupação de ter um grande templo, aquele templo material que todo mundo gosta de ver, não é? Aquele edifício, né? Onde mais mostra o valor financeiro, o valor econômico, do que o próprio ambiente espiritual. E a ICEL se preocupou mais com a formatação teológica, mostrando que verdadeiramente o que é Deus, adotando a Bíblia, mas explicando a Bíblia, né, de forma racional, sem abandonar a Bíblia, né, mostrando que muitos dos fatores de explicação daqueles fenômenos contidos na Bíblia têm hoje uma explicação científica, racional, através da filosofia, da própria religião. Vem mostrar que aquela crença que as pessoas tinham naquela época eram crenças limitadas pelo conhecimento ausente dele. E hoje não, hoje nós temos um avanço científico maravilhoso, mas ainda a ciência não deu a última palavra para nada. Ela é racional, ela é material, ela crê naquilo que ela vê. Então, por isso que ainda estamos nós hoje enfrentando uma grande dificuldade. Qual é a dificuldade? Na Terra. É dos habitantes da Terra se verem como espíritos. Porque muitas pessoas acham apenas que são um bloco de carne. Acham que vieram do nada, vão para o nada, como se o nada existisse. Não é? Não. Nós somos espíritos que viemos de atividades reencarnatórias as mais diversas. Mesmo os espíritos da Terra vêm reencarnando em sucessivas atividades. Outros espíritos de outros orbes, de outros mundos, estão vindo à Terra secundá-la com suas cooperações, com suas inteligências. E, segundo o livro A Gênese, lá tem uma mensagem que fala da nova geração. Então, essa nova geração de espírito é aquela formada por espíritos que já traz em si essa essência de não aceitar essa anarquia, de não aceitar essa rebeldia, de não ter esta imprudência, de ter uma negação do que é verdadeiramente a espiritualidade. Porque ele é um espírito, ele sabe que ele é um espírito. E ele sabe que existe um autor da vida, a quem todos nós chamamos de Deus. Não é? Mas observem, não estamos sós. Mesmo em épocas anteriores, em diversas regiões do planeta, em épocas também diversas, espíritos os mais diversos, de alta elevação espiritual, aqui reencarnaram e trouxeram seus conhecimentos e influenciaram a humanidade, cada um ao seu tempo. Nenhum deles, pelo que eu saiba, se apresentou como sendo o dominador. O povo é que quis fazê-los. Aí é que está. O povo é que quer fazer das pessoas deuses, ou Deus. Então, os imperadores da época, os reis da época, todos eles se achavam, né, deuses, ou então Deus. E tinham a seu favor o governo, as armas, ou seja, o exército, a economia, as finanças, e usavam a necessidade dos povos, a fome dos povos, a ignorância dos povos, o analfabetismo dos povos, para dominá-los. E quanto mais ignorantes eles fossem, melhor para eles. Mas eles se achavam os donos da terra. Mas o tempo foi passando. Hoje ainda existem alguns que estão tentando, né, dizer que ocupam esta condição. Mas eu penso que a humanidade, ou pelo menos grande parte da humanidade, já começa a afastá-los desta condição. Não é? Então nós temos hoje
um grande movimento de amor, de fraternidade, trazido pela própria Igreja de Céu, à Terra, apresentando-se ao mundo. E graças a Deus, hoje nós temos as redes sociais. Antigamente nós não tínhamos redes sociais. Hoje nós temos. Agora mesmo, através deste momento que aqui eu estou falando e sendo filmado para o Brasil e para o mundo, imagino eu, quantas pessoas não são alcançáveis? Então, às vezes, aqui que nós estamos até em poucas pessoas, mas quantas pessoas, quantos milhares de pessoas, neste momento ou em momentos outros, estarão revisitando essa página da ICEL e meditando a respeito dessas palavras, dessas explanações que nós estamos fazendo. O mais importante em tudo é que existe, atenção, hierarquia. Os anarquistas não gostam de hierarquia. Os anarquistas acham que tudo tem que ser do jeito que eles querem, tudo tem que estar sob o domínio deles, não é? Mas o mundo não é assim. A pátria espiritual é toda hierarquizada. É que muitas pessoas, quando se fala de hierarquia, elas sempre imaginam a opressão, o sentimento de opressão, de domínio, de pisadura. Mas existe a hierarquia espiritual, aquela que é bem pedagógica, ela é auxiliadora do pensamento, ela instrui, ela ama, ela une, ela faz com que a pessoa cresça. E o verdadeiro espírito que vem da pátria espiritual para a terra nesta condição, ele é o quê? Ele é um instrutor, ele é um mentor, ele é um preceptor. E foi assim que a ICEL foi se formando. Então hoje nós temos uma membresia semelhante àquela que consta na Bíblia. É estranho que no Espiritismo isto não existe. No Espiritismo, enquanto filosofia, e até enquanto ciência, não existe essa hierarquia. E também pela prática que nós chamamos hoje de religiosa, dos centros espíritas, ela também não existe. Existe uma hierarquia mais parecido a uma sociedade, a uma associação, como se fosse um clube. Tem presidente, tem secretário, tem tesoureiro, tem diretor de departamento aqui, diretor de departamento ali, mas eles dizem que não existe hierarquia. Claro que existe. Se não existisse, não tinha essa ordem. É que querem negar que exista. Mas no caso da ICEL, não. O que existe é uma hierarquia teológica que tem por Deus, verdadeiramente, um Deus único, absoluto Senhor. Não existe dois deuses, Deus não é trino, Deus não é duplo, Deus é único. Ele é o Criador absoluto de tudo e de todos. Todos são criação dele, obra dele. Nós, espíritos, somos criação de Deus. Jesus é criação de Deus. Jesus não é Deus. Jesus é um espírito que antes que o mundo existisse, ele já existia perfeito. É que nós temos uma ideia de que a vida começou com o planeta Terra. E não é. A Terra tem 4 bilhões e meio de anos. E calcula-se que o nosso universo conhecido, porque existem outros universos, hoje a ciência já se encaminha para produzir esta verdade, a Terra e o nosso universo é um universo de 13 bilhões e meio de anos, talvez 15 bilhões de anos. Né? Nós não somos a única geração que estamos passando aqui pela Terra. Outros já vieram, outras raças já aqui vieram, outras civilizações. E o mais importante é o seguinte, é que todos nós, habitantes da Terra, somos irmãos igualmente. Não existe, e não pode existir preconceito de raça, de cor, não é? Social, político, religioso. Os homens é que gostam disso. Então tem aqueles que se arguem, né? O dominador insufla o peito e acha que é o bambambam. Somos todos irmãos de caminho, mas cada um no seu quadrado, cada um no seu grau evolutivo, sem opressão, sem ojeriza, sem fanatismo, que é muito importante, através de um estudo que é sistematizado, metodizado e que deve, cada um, a seu tempo, segundo sua condição, dele e nele se abrigar. Porque aquele que não estuda, não procura estudar,
em particular a nossa própria doutrina, fica difícil, porque falta ali conhecimentos. Então hoje nós temos pessoas que são novos simpatizantes da doutrina espírita pela ideia que ela prega. Aí vão às redes sociais e logo começam a ditar regras. Porque o espiritismo é assim, porque o espiritismo não tem isso, ele não pode ter isso, ele não pode ter aquilo. Mas a pessoa não sabe nem o que é que ela está dizendo. Ela acha que sabe, mas não sabe. Então é necessário ter um estudo, não é? Por isso que ele é ciência, por isso que ele é filosofia, por isso que ele é religião. E aí vem um detalhe que eu quero finalizar. A doutrina cristã espírita, e só existe uma, codificada por Allan Kardec, não foi ela a inventora da mediunidade. Mediunidade é algo comum à natureza humana. Antes que existisse o espiritismo, já existia na Igreja Católica, nas outras religiões antigas e novas, contemporâneas ou não, o fenômeno mediúnico. Muitos não querem dar a ele esse nome, não é? Muitos dizem que aqueles fenômenos são obra do Satanás, do diabo, etc, etc. O homem gosta dessas imagens, que o homem gosta de submeter. E, aliás, os homens acham que Deus é tão fraco que ele se subordina ao diabo, que o diabo domina ele, o diabo comanda ele, o diabo dá ordem para ele. Ora, isso faz parte de um movimento mitológico que ainda permeia na mente de algumas pessoas, que precisa que essas pessoas recebam informações corretas. Mas como? Se as pessoas dizem não quero ver, não quero ouvir, não quero olhar. É interessante isso. Conheço eu pessoas que eram espíritas e que por acaso, em função do fenômeno hoje midiático, de igreja show, de igreja espetáculo, deixam o espiritismo e vão para algumas instituições religiosas onde ela tem mais show e usa o show dizendo que estão atraindo pessoas para Deus. Talvez até seja, acho até bonito. Usam a música, e nós gostamos da música. A música deveria estar aqui, nós devíamos ter uma orquestra, várias orquestras, músicos, poetas, poetisas, nós devíamos ter tudo isso aqui. E temos algumas vezes, quando é possível. Mas era necessário ter mais, não é? Porque é muito importante a música, a poesia e outras atividades, para que a gente realmente tenha um culto de louvor e adoração unicamente a Deus. Nós aqui não adoramos espíritos, nem podemos, não é? Nós aqui adoramos e louvamos somente a Deus, nosso Criador e Pai Celestial. Alguns dizem, mas cadê Deus? Mostra a Deus. Ora, Jesus até falou que ele via Deus, não é? E que muitos espíritos, e a doutrina espírita ensina isso, quando muitos espíritos alcançam um certo grau de elevação moral, espiritual, intelectual, eles veem a Deus, tá certo? Eles veem a Deus. Então nós temos aí um motivo para estudar um pouco mais. Mas o mais importante é que nossa mensagem seja recebida por todos de uma forma bem fraterna, de uma forma bem espiritual, não é? Porque nós temos uma teologia cristã espírita. E a teologia cristã espírita, ela apresenta Deus diferente do que muitas religiões aí estão pregando. Sim, mas que isso não seja motivo de divisão. As pessoas querem matar o outro, querem perseguir o outro, querem odiar o outro, querem não cumprimentar o outro, não saudar o outro, não querem nem ver o outro, não querem dar negócio, fazer negócio, porque eles têm uma doutrina diferente. Bom, uma pessoa que está pensando assim no mundo de hoje, eu acho que ela já está, sinceramente, desviada, primeiro, do seu bom senso, né? Porque, na verdade, ninguém é melhor que ninguém. Eu acho, não sei vocês. Vocês acham que alguém aqui é melhor que alguém? Eu não. Não. Todos nós somos aqui, aliás, me permita aprendizes do Evangelho. E é nessa condição que nós chegamos ao seu coração, à sua mente, né, para falar deste Deus de amor, desta doutrina de amor, deste momento de amor. Mas não pensem vocês que por sermos igreja, e aí entra uma parte interessante, muitas pessoas que se dizem até espíritas dizem, mas o espiritismo não tem igreja. Não tinha para você, mas agora tem, não é? Então, se você conhecer a ICEL, você vai ver que o espiritismo tem igreja sim, e é uma igreja poderosa, ela é firme, ela tem estrutura teológica, ela tem estrutura doutrinária. Agora, um detalhe,
nenhuma casa espírita no Brasil e no mundo, não conheço uma sequer. Olha que eu estou na doutrina há mais de 50 anos, eu não conheço uma sequer que tenha condição de desenvolver nas suas instituições a parte científica da doutrina. Isso, na minha opinião, estão aí para os estudiosos universitários, para os grupos de pesquisas nas universidades estaduais, federais, patrocinadas pelos governos, porque ali tem estrutura e tem equipamentos, né? Nos grupos de medicina e outros, aí talvez eles tenham, porque dentro da casa espírita, ainda hoje existe apenas o fenômeno mediúnico. Eu vim tomar um passe porque eu estou com dor de cabeça, porque não sei o que, minha vida está assim, toma um passe. Aí aquela casa, para ter mais público, ela diz, olha, então você vai tomar 30 passes. Aí a pessoa fica frequentando 30 dias. Quando, na verdade, muitas vezes, aquele caso daquela pessoa, entenda bem o que eu vou dizer, pode ser um fenômeno normal, biológico. Se ela for no posto de saúde e for tratada por um médico, ela vai ter talvez mais melhoras do que ela possa pensar. Não que não possa existir isso. Por isso que nós da ICEL somos contra. Atenção, essa palavra é forte, mas informamos, acho que fica melhor assim, que tanto quanto possível não se deve prometer curas, não se deve prometer tratamentos aí como as pessoas estão pensando, etc, etc, etc. Se as pessoas quiserem, elas vêm à instituição livremente. Se elas gostarem, elas ficam. Se elas não gostarem, elas vão embora. Tá certo? Talvez onde elas forem, onde elas estiverem, serão felizes também. Mas aqueles que se identificarem com o que a ICEL é e prega, elas ficarão na ICEL, como muitos ficaram e muitos estão aí. Não é? Aqui hoje, com exceção do nosso irmão, ali o William, a quem saudamos, e nós dizemos, viu, irmão William, a todos os irmãos que vêm aqui pela primeira vez, irmãos e irmãs, a seguinte mensagem: é bom você estar aqui. Então, exceto o nosso irmão, todos os demais são membros ordenados da igreja. Né? Nós temos o irmão que é psicólogo e é presbítero da igreja, tenho eu que sou advogado e membro da igreja, tenho o diácono Alexandre, tem os membros, a Lidaiane, o nosso irmão Everton, temos aqui o altar formado por 3 diaconisas, outras pessoas não estão aqui, outras estão em diversos lugares, em situações as mais diversas. Quando a gente reunir todo mundo, talvez a casa fique lotada. Mas o mais importante não é a nossa preocupação. A nossa preocupação é que você jamais se subestime. Amado irmão, você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui e pelas redes sociais, não se subestime. Você é criação de Deus, é filho de Deus. Você tem poder, você tem uma capacidade mental de resolver suas situações. Seus conflitos, seus problemas serão todos resolvidos com calma, com tranquilidade, com consciência, sem tanta culpa, não é? E com capacidade de recuperação, de remanejamento dos seus dons, de suas vontades, para que realmente você seja uma pessoa mais feliz. O mundo quer você mais materialmente, não é? E você sabe que a sua vinda ao planeta não foi para isso, foi para que você mais se espiritualizasse. E espiritualizando-se mais, você voltasse para a pátria espiritual mais elevado. Olha que maravilha! Deus quer, através de Jesus, do Espírito da Verdade, que é o Espírito Consolador, que é o mesmo Espírito Santo, ele tem esses 3 nomes, né? E as falanges dos Espíritos orientadores, guias espirituais de todos nós, que nós sejamos felizes, que nós estejamos saudáveis. Mas veja bem, isso não quer dizer que nós não tenhamos naturalmente problemas na Terra, problemas de saúde, problemas aqui de sentimentos, problemas materiais. A vida é isso daí, no planeta Terra é isso. Nós estamos aqui, quem não teve prudência para se estruturar, vai passar ou está passando muitos problemas, não é? E aí nós temos aí os governos que precisam ser mais espiritualizados. E acredite, o tempo nosso da Terra é um tempo de regeneração. Nós estamos verdadeiramente entrado na era nova.
essa nova era nova, onde todos nós percebemos que tem alguma coisa no ar que diz: eu preciso mudar o meu padrão de pensamentos, eu tenho que amar mais, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me espiritualizar, eu tenho que me desmaterializar, eu tenho que ser mais feliz. E é esse o propósito nosso, pode ter certeza. Foi esse o propósito de Jesus. O trabalho de Jesus foi vir mostrar à humanidade como é Deus. E a humanidade ainda hoje, apesar de Jesus ter trazido essas lições, muitos ainda não sabem ou não querem saber. Muitos até o negam. É lógico, em frente a todo este ambiente aí de decepção, de frustração, de religiosos, líderes dos mais diversos, fracassando nos seus trabalhos, na sua moral ou nos seus costumes, etc., com pregações as mais absurdas, com vidas as mais absurdas, parece esfriar a fé de muitos. Mas os que são verdadeiros, e disse Jesus, eu sou o bom pastor, não é? Usando a linguagem da época, né? Eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas. E das suas ovelhas, ele é conhecido. E ele as chama por seus próprios nomes. E ele vai à frente. Veja bem, ele vai à frente. E elas o seguem. Então hoje nós temos movimentos religiosos que nem deixa a pessoa entrar, nem eles entram, e fica essa confusão. Mas estamos aqui em nome da Igreja de Céu, a quem saudamos a todos, mais uma vez, para convidá-los a este congraçamento de fé, através dos conhecimentos, das religiões. Então aqui na Igreja de Céu, seja você de que religião for, de que doutrina for, você vai encontrar fraternidade, solidariedade. Grandes líderes espirituais, recentes ou do antigo tempo, passaram pela terra e semearam seus trabalhos. Então nós temos aqui as saudações, não é, para todos aqueles grandes reformadores, aqueles grandes instrutores, que se for citar todos, é tanta gente, não é? Mas a terra nunca esteve órfã e não está agora. Por isso, eu, na condição de reverendo da Igreja de Céu, irmão fraternal de todos, quero endereçar a você esta saudação e a bênção fraternal e a bênção pastoral. Deus abençoe a todos, hoje e sempre. Receba, irmão e irmã, onde você estiver, esta bênção. E que você, renovando os seus valores espirituais, venha para Jesus. Que somente Jesus é caminho, verdade e vida. Todas as religiões da terra, nos unamos. Hoje e sempre. Amém. Que Deus o abençoe, irmão Fernando. Obrigada pela linda mensagem. Paz com Jesus. Vamos agora para a página 7, item 13, momento da energização coletiva e imposição de mãos. Irmãos, em nosso benefício neste momento de amor e luz, de pão e esperança, preparemo-nos para receber mais bênçãos de Deus, por meio de Jesus Cristo e de seus celestes enviados. Esta tarefa está sob a responsabilidade do presbítero Paulo. Neste, como em todos os momentos de nossas vidas, se realize e se cumpra a vossa soberana vontade, ó Deus. Confessamos nosso arrependimento pelo cometimento das nossas ofensas. Também declaramos aceitar e seguir a Jesus, vosso Cristo, e ao Espírito Santo, confirmando-nos no batismo e na fé para o serviço do teu reino. Que o vosso Sagrado Espírito esteja sobre nós, ó Pai amado. Comunhão Cristã Espírita Ecumênica, momento das vibrações. Irmãos,
Jesus Cristo pôs-se à mesa com os discípulos e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Tomando o cálice e havendo dado graças, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Fazei isto em memória de mim. Irmãos, na esperança da segunda vinda de Cristo, e em atendimento ao pedido do nosso amado irmão e mestre, nós, cristãos espíritas ecumênicos, num ato de íntima e também comunitária comunhão de pensamentos, relembrando aquela santa ceia, reunião de amor naquele cenáculo humilde, doemos agora a todos os nossos irmãos e demais criaturas de Deus e criações, o que de melhor e mais puro em nossos espíritos existir, auxiliando de boa vontade a diaconisa Ivone, responsável pela direção desta espiritual tarefa. Distribuição do pão e da água, livro de vibrações, está na responsabilidade do diácono Alexandre. Neste momento, aqueles que estão em seus lares preparem a água para o momento da energização. Público em completo silêncio e pensamentos enobrecidos na atividade. O altar fará a imposição de mãos. Igreja aqui presente, irmãos em espírito, todos filhos de um mesmo Pai. Irmãos, vamos nos unir nesse momento. E nessa união, vamos compartilhar e dividir entre nós as nossas energias, os nossos dons, as nossas vibrações. Pois nesse momento não devemos ver com os olhos, mas devemos usar outro sentido para conseguirmos enxergar o que realmente está acontecendo aqui agora neste templo. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos da matéria, às vezes nos enganam. E nos enganando, nos impedem de ver a luz, o amor, todos os presentes espirituais que nesse momento estão se fazendo presentes aqui nesta casa. Precisamos abrir os nossos sentidos espirituais, para que abrindo nossos sentidos espirituais sejamos capazes de sentir, sejamos capazes de ver, sejamos capazes de saber que uma chuva de luz, de força, de esperança, de fé e de coragem está sendo derramada sobre cada um de nós. Quem deseja pegar essa luz, pega essa luz. Quem desacredita e nega essa luz, dela sentirá falta. Irmãos, foi para isso que viemos até aqui. Então vamos abrir o nosso coração
vamos abrir o nosso campo espiritual. Se viemos até aqui, vamos dar sentido para esse momento. Deus se faz presente aqui nesse templo. Jesus e os seus espíritos estão em volta de cada um de nós, nos banhando de força, de luz, de perseverança e de fé. Basta que nós estendamos as nossas mãos e peguemos o presente dos céus que nos está sendo oferecido agora. Que assim seja, graças a Deus. Nesta mesma sintonia de amor e união, continuemos conectados com a espiritualidade maior, deixando nossas portas mentais abertas, sabendo que a chave é Jesus e que Ele está na entrada, aguardando cada um de nós. Dessa forma, amados irmãos, elevemos nossos pensamentos, reservando o que há de melhor em cada um de nós e doando aos irmãos que estão mais necessitados nesse momento. Todos nós somos necessitados, todos nós somos auxiliados, e é nessa corrente que devemos agir, sabendo que estamos recebendo, e dessa forma vamos também doar, concentrando nossas energias a todos que nesse momento estão passando por suas provações espirituais e físicas. Como já foi dito, esse momento de transformação, esse momento de transição, pede de cada um de nós que verdadeiramente nos unamos. Pede a cada um de nós que verdadeiramente nos amemos. E assim podemos ter a vontade de conhecer a Deus, nos instruindo nessa verdade que nosso irmão maior, Jesus Cristo, nos oferece. Irmãos, nesse momento de dor, em que você pode ter perdido um ente querido, nesse momento em que você pode estar em hospitais, cadeias ou na sua própria casa, passando por alguma angústia, desesperançoso, achando que está sozinho, que não tem ninguém que o ame, tenha certeza que você é amado, você foi criado espírito imortal. E mesmo que neste momento você não reconheça o valor desse milagre, o valor da vida, você ainda vai reconhecer. Os seus olhos hão de abrir. Esperamos do fundo do nosso coração toda a membresia e falange dessa obra, desse ponto de luz que é o céu, que você nesse momento receba as energias de amor que são doadas daqui. Que vocês possam, quem está nesse momento em hospital, toda essa equipe médica, toda essa frente de soldados que estão cansados já, que estão sentindo em seu corpo físico o cansaço que afeta a mente, que vocês estão sendo amparados e auxiliados, que Deus está com todos nós,
que está de braços abertos, esperando que cada um de nós possamos descansar em seu colo, sendo acolhidos com todo esse amor. Esperamos, sinceramente, que todas essas mensagens de edificação que oferecemos cheguem a cada um e que possa melhorar o seu estado de espírito, o seu estado mental e físico nesse momento. Jesus não nos abandona, esse guia e mestre amoroso, irmão maior, está do nosso lado. Então, amados irmãos, abrace essa causa de Jesus, acreditando na vida e cooperando com ela, nessa obra maravilhosa, que é a de estar também habitando esse planeta que nos reserva, apesar de tudo, alegrias, que nos reserva esperança de que tudo vai passar e que tudo que estamos passando é para nossa melhora. Estaremos lapidados, estaremos prontos para enfrentar a nova fase que vem por aí. Deus seja louvado e que os nossos corações estejam sempre abertos para essa verdade. A paz com Jesus. Relembrando a Santa Ceia realizada por Jesus, façamos a comunhão. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Na página 8, item 19, momento da tribuna livre, momento do testemunho.
Irmanados no mesmo sentimento de amor e de louvor a Deus, neste momento está franqueada a palavra a toda pessoa que dela livre e publicamente deseja fazer uso, conforme seu individual critério e responsabilidade. Se transcorrido 1 minuto sem manifestação, o culto prosseguirá. Deus seja louvado pela palavra do nosso irmão. Boa noite a todos. No testemunho de hoje eu gostaria de compartilhar um sentimento com vocês, que é um sentimento de realização, sentimento de alegria, sentimento de resultado. Por quê? Porque hoje, em uma das áreas que eu sou responsável, e isso é muito interessante na ICEL, porque o irmão Alexandre ele é responsável por uma área, por outra área, por outra área, a diaconisa Patrícia por outra área, Então cada um de nós tem mais de uma função, e funções importantíssimas. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui se alegra muito quando uma dessas funções em que ele é responsável dá muito resultado. E o meu testemunho é porque essa alegria que hoje eu estou sentindo, eu não gostaria que ficasse apenas comigo, gostaria de compartilhar. Que alegria que é essa? Hoje, finalmente, na área que eu sou na área da qual eu sou responsável pela comunicação audiovisual, né, de transmissão dos cultos, comparado ao culto de hoje com o nosso último culto do sábado, a diferença foi tremenda. E por quê? Por causa do celular que a ICEL adquiriu. E de quem que é o resultado disso? Quem que fez isso? Você? 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 E você? E você? E você? E cada um de nós que, pensando em melhorar um pouquinho a forma como a ICEL é transmitida, resolveu tirar um dinheirinho do seu bolso e ir lá e doar um valor. Não porque Deus ia se alegrar, não porque você ganharia algo no céu, não, porque você não ganharia nada no céu, mas você ganharia aqui na terra a felicidade de saber que a transmissão da ICEL melhorou muito, por sua causa, 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 por sua causa. Então é um sentimento de alegria e de gratidão a cada um de vocês por ter feito isso em menos de um mês. Não, em um mês e pouquinho. Isso é muita coisa. Então assim, da minha parte, eu posso dizer que esse valor que cada um de vocês doou, eu vou trabalhar para que o máximo dele seja aproveitado, para que da imagem do celular ainda o máximo possa ser tirado. Porque eu posso dizer que hoje, depois assistam o culto de hoje, compara com o último culto, vejam a diferença e se alegrem porque foi vocês que fizeram isso. Então, com o que foi feito no culto de hoje, eu posso dizer que 80% do que eu tinha planejado de ajustes eu consegui fazer. A imagem que vocês vão assistir hoje ainda vai ser melhorada aí uns 20%, tá? Porque ainda tem um ajuste que eu ainda não consegui fazer hoje. Mas só do que já foi feito hoje, comparem com o último culto e mais uma vez, se alegrem
porque foi vocês que fizeram. E para finalizar, gostaria de deixar no ar justamente a capacidade que nós juntos temos, também materialmente falando, porque a gente também precisa pensar na questão material, porque sem a questão material a gente não consegue divulgar o nosso trabalho. Sem um lugar para divulgar a nossa mensagem, a gente não divulga a nossa mensagem. Então sim, juntos, nós que estamos aqui hoje, temos muita força e nos alegremos com os resultados dessas forças. Muito obrigado a cada um de vocês. Paz com Jesus a todos. Item 25, prece de encerramento. Irmãos, a prece de encerramento deste culto de louvor e adoração a Deus é da minha responsabilidade. Pai amado, te agradecemos por tantas bênçãos recebidas no dia de hoje, que cada um de nós possa sair daqui mais fortalecido, equilibrado, harmonizado, levando muita luz para os nossos lares e todos os nossos familiares, para que eles possam sentir a energia que sentimos aqui hoje, que possamos brilhar essa luz, assim como Jesus brilhou quando aqui esteve. Gratidão, Pai, por tanta luz recebida, por tanto amor. Que assim seja, graças a Deus. E para o próximo culto, eu gostaria de chamar a nossa irmã Ivone para dirigir. Gratidão à nossa irmã de hoje, parabéns pela direção. E eu chamo para me auxiliar no próximo culto o nosso irmão Diácono Alexandre, na secretaria, e o nosso irmão Paulo, para ficar conosco também aqui no altar no próximo culto. Eu agradeço muito e me alegro muito com o convite de fazer parte do altar, mas infelizmente dessa vez eu não vou poder corresponder a esse compromisso, porque eu tenho um outro compromisso também aqui na ICEL que eu preciso na semana que vem responder, que é justamente terminar essas questões dos ajustes da filmagem. Então eu vou passar o palio e convidar a nossa irmã diaconisa Patrícia para receber essa honra. Então vamos todos ao item 26. Em pé, por gentileza. Término do culto, saudação da paz. Irmãos, unidos sob a proteção de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo e de nossos anjos guardiães, saudemo-nos e expressemos nossa paz com Jesus. E assim o fazendo, sigamos tranquilos, perseverantes,
instruindo-nos, amando-nos, labutando, confiantes na promessa divina, orando e vigiando. Gratidão aos irmãos que aqui estiveram presentes hoje, aos irmãos que nos acompanharam pelas redes sociais, que possamos estar unidos no próximo culto, inclusive que é transmitido também na nossa comunidade de Barueri. Todos serão sempre muito bem-vindos e que a paz de Jesus esteja conosco durante esse trajeto, essa semana que vai se iniciar. Que assim seja, graças a Deus.